Olá pessoal, eu sou o pastor André Luiz, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E o assunto do vídeo de hoje é sonhar que está tendo relações sexuais com uma pessoa desconhecida, que não seja marido ou mulher, sonhar que está tendo relação sexual com outro homem ou com uma outra mulher. O que será isso? Será que há uma interação espiritual? Será que existem demônios na condução ou por trás deste sonho? Bom, meus amigos, eu vou direto ao ponto. Não é normal sonhar esse tipo de coisa, não. Uma coisa que é importante levarmos em consideração é que quando nós dormimos e nós sonhamos, muitas vezes os sonhos acabam tendo sim alguma influência espiritual. Quando nós estamos dormindo, nós estamos ali num estado de inconsciência e muitas vezes ficamos expostos ao mundo espiritual. Nem tudo é psíquico, nem tudo tem a ver com o cérebro, nem tudo tem a ver com aquilo que vivenciamos no dia a dia. Inclusive a Bíblia é um livro que fala muito sobre sonhos. Servos de Deus tiveram sonhos em momentos importantes da vida. Deus se comunicava com o povo dele através dos sonhos. Portanto, há sim uma interação espiritual quando você dorme. Agora, sonhar com sexo, e principalmente o sexo ilícito, o sexo proibido, o que tem a ver? Qual é o significado disso? É sempre importante, antes de tudo, nós observarmos os fatores naturais. Veja bem, se a pessoa está abastecendo a própria vida com pornografia, por exemplo, se a pessoa leva uma vida irregular no que tange à sexualidade, porque todos nós possuímos inclinações carnais, inclinações para o pecado, infelizmente. Agora, quando nós cedemos a esses desejos, nós ficamos escravizados na nossa carne, nas nossas emoções, a essas cadeias emocionais. Por exemplo, a pornografia é algo viciante, é algo que afeta o nosso cérebro e é necessário, inclusive, muitas vezes, um tratamento. Então, se a pessoa hoje que vive aí num mundo totalmente sexualizado, um mundo onde o tempo todo somos bombardeados na nossa mente, existem mensagens subliminares que apontam para o sexo ilícito. E quando nós cedemos a esse tipo de coisa, nós nos tornamos escravos. E é lógico, né? A pessoa que pensa isso o dia todo, a pessoa que pratica esse tipo de coisa, a pessoa que até mesmo, de repente, vive uma vida entregue a esse tipo de pecado, até mesmo de maneira natural, vai sonhar com isso. Então, o camarada passa o dia todo olhando a mulher dos outros, ele não tem temor disso. Inclusive, existem muitas pessoas que vivem nessa situação, sem nenhum temor, acabam desejando sim o marido de outra mulher ou a mulher do vizinho, homens que acabam desrespeitando as suas próprias esposas quando começam a olhar, cobiçar outras mulheres e assim por diante. Quando for dormir, obviamente vai sonhar com esse tipo de coisa. O que eu quero dizer com isso? É que existe aí sim um lado meio que normal, a pessoa pensa nisso o tempo todo, é bombardeada o tempo todo por sexo, então vai dormir e vai sonhar com sexo mesmo. Agora, por outro lado, muitas vezes a pessoa não pratica esse tipo de coisa, busca resistir a essa prática, ao sexo proibido, ao sexo ilícito, e ainda assim, de repente, acaba sonhando que teve uma relação sexual com alguém estranho, com a prima, enfim, com a esposa de um amigo ou de uma amiga. Sabe o que causa isso, meus amigos? As influências espirituais. É muito importante destacarmos e enfatizarmos. Existem espíritos malignos, demônios especializados nesta matéria, demônios que possuem uma meta de fazer com que a sua vida sexual seja afetada, seja danificada pela ação deles. O diabo deseja destruir a sua vida e ele sabe o quão importante é para todos nós, para todos os seres humanos, a vida sexual. Então ele vai tentar fazer com que nessa área você venha errar o alvo, você ande fora da vontade de Deus, você ceda aos caprichos da sua carne, para que ele possa inclusive ter domínio sobre a tua vida.
Então existem sim demônios. Quando você sonha que transou com uma pessoa desconhecida, ou mesmo se você é um casal de namorados ainda não casados e passam a sonhar muito que estão tendo relações sexuais, vocês estão possivelmente sendo tentados na carne, mas também no mundo espiritual. Os demônios estão ali à espreita. A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor dia e noite, rugindo como um leão, procurando quem ele possa tragar. Então, meus amigos, coisa boa, isso não é não. Então, se você está tendo esse tipo de sonhos, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar a Deus. Você precisa examinar a sua vida, ir para a presença de Deus, se dedicar a um tempo de oração, ser sincero consigo mesmo, ver se há na sua vida algum caminho mau, algum motivo, se de repente você está vivendo uma vida irregular nessa área. É sempre importante que haja correção. E você precisa renunciar, rejeitar os efeitos deste sonho. Às vezes, meus amigos, você sonha que a sua esposa estava tendo relações sexuais com outro homem. Você precisa estar atento, porque pode ser que haja na sua vida, no seu casamento, algum nível de batalha espiritual. Pode ser que o diabo queira entrar, fazer com que haja um adultério nesse casamento, e Deus já está até mesmo te mostrando a ação desses demônios, mesmo sem que a sua esposa ou o seu marido tenha praticado tal coisa. Isso é um sinal de batalha espiritual, um sinal de alguma oposição espiritual que está acontecendo ou que vai acontecer na sua vida. É claro que quando nós falamos também de interpretação de sonhos, essa matéria ela não é exata, cada caso é um caso, dependendo da sua vida, dependendo das circunstâncias que te rodeiam, a interpretação do sonho pode mudar. Então vou dar um exemplo, mulher, você sonhou que o seu marido está te traindo. Você precisa observar, você precisa buscar em Deus, porque talvez o seu marido esteja, vou dar um exemplo, pode ser que ele esteja vivendo em pecado nessa área, pode ser que ele esteja preso na pornografia e você nem imagina. Isso faz com que espíritos malignos que atuam nessa área da sexualidade já estejam exercendo domínio em alguma área da vida do seu marido. Então o que você vai fazer? Não é chegar num tom de acusação, você vai fazer uma abordagem com sabedoria para poder descobrir se o seu marido não está sendo escravizado nessa área que é tão difícil, que é a área da pornografia. E às vezes Deus permite que você sonhe, mulher, você que é fiel, você que vive até em santidade, para que você, antes de tudo, ore, entre na presença de Deus, porque a Bíblia diz que as suas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E depois você vai sondar, sim, a vida do seu cônjuge, a vida do seu marido. Você precisa saber o que se passa na vida sexual dele ou dela, para que medidas sejam tomadas. Então, muitas vezes, o significado desse sonho é um alerta que Deus está trazendo de algo que está acontecendo ou que pode acontecer. Por isso que tudo começa na oração, tudo começa na presença de Deus, buscando descobrir o que há por trás dessas situações. E existem casos até mesmo onde a pessoa sonha esse tipo de coisa e é o que está acontecendo. Às vezes o teu marido ele já está vivendo com outra mulher em situações de adultério, você nem imagina, e Deus está trazendo luz a essa situação. E às vezes a mulher, ela anda corretamente, vive uma vida santa e ela não entende o porquê que ela do nada sonhou que estava tendo relações sexuais com uma outra pessoa que não é o marido. Então pode ser também que, por exemplo, o marido que é a autoridade sobre a casa, nessa área ele esteja vivendo com brechas, ele esteja cedendo ao pecado. Então esses demônios, eles acabam infelizmente tendo acesso à vida da esposa também. E aí Deus permite um sonho desse para que a esposa se levante em intercessão, em oração. Portanto, meus amigos, esse tipo de sonho precisa trazer sim um alerta à sua vida. Você precisa ir para a presença de Deus, você precisa se revestir com toda a armadura, quebrar todo o poder do diabo, e você precisa sim, através do diálogo, conversar com seu marido, com sua esposa e colocar ordem nessa situação. Você que é solteiro precisa redobrar a vigilância,
precisa de fato consagrar a vida sexual a Jesus, renunciar os prazeres da carne, parar com masturbação, parar com pornografia e viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Eu tenho diversos testemunhos de pessoas que me contaram sonhos, que transaram com outras pessoas e que logo depois de uma oração ficaram endemoniadas. E isso testificando ali a ação de demônios que agem por trás de todas essas situações. Então, mesmo aquelas situações onde a razão disso é natural, a razão disso é o fato do homem e da mulher cobiçar aquilo que não deve, a Bíblia diz que nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. E mesmo nesses casos, sempre haverá alguma influência espiritual cercando e tentando obter proveito disso. Gostou desse vídeo? Peço para que você me ajude criando o efeito multiplicador. Peço para que você também possa ajudar outras pessoas enviando esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Tenha a liberdade de deixar aqui nos comentários a sua experiência, a sua história, os seus pedidos de oração e eu vejo você num próximo vídeo.